Olá, amigo vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Meu nome é André Luiz, nós estamos aqui para falar de Vasco. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre as últimas notícias que vêm surgindo no querido Vasco da Gama. Primeiro é o preparo sobre o jogo, né? Os preparativos para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. O time se reúne agora no CT para fazer um apronto e deve fazer a viagem agora à tarde para o Paraná, né? Chegando lá no Paraná ainda hoje, no finalzinho da tarde, para se preparar para o jogo de amanhã. O jogo que amanhã vai ter transmissão pela TV aberta, né? Pela Globo e também pelos canais de pay-per-view. Outro assunto que interessa a nós, torcedores, é a busca do novo técnico, né? Vai começar agora a saga do novo treinador vascaíno. Quem será? As especulações estão aí na mesa, muita especulação, muito nome especulado, mas adivinha só, o Vasco confirma nada, não fala nada, silêncio absoluto. E também uma história que está surgindo, que a gente vai começar a falar sobre ela hoje, que é a história do Payet. Parece que tem algo no ar aí sobre o Payet. Mas antes da gente vir com as notícias, bater um papo sobre esses assuntos, eu quero pedir para que você deixe seu like aqui nesse vídeo, que você possa se inscrever, se você não é inscrito ainda em nosso canal. Não esquece de ativar o sininho de notificações, aquela opção todas, né, que fica o sininho todo aceso. Ali é legal, porque quando tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube te avisa, olha, tem vídeo novo lá, assiste lá. Isso vai ser bom, vai dar uma força pra gente. Se você puder dar também aquela moral de compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, isso vai ajudar muito a trazer mais vascaínos para assistir os nossos vídeos e assim ajudar o nosso trabalho. Tá legal? Então vamos agora falar sobre o preparo do time. Ainda sob o comando do treinador Rafael Paiva, do Sub-20, né, o Vasco se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense no estádio Liga Arena, que é o novo nome do estádio lá do Atlético Paranaense. Um estádio que o Vasco não vence há 9 anos. 9 anos. Parece que desde que se tornou grama sintética, o Vasco nunca teve uma vitória no campo do Atlético Paranaense. Mas na situação atual do Vasco, né, realmente o empate fora de casa não é um mau resultado. Bem, não é um péssimo resultado. A nível de tabela não é bom, porque o Vasco vem de 3 derrotas em 4 jogos, né? Uma vitória tiraria o Vasco desse sufoco, colocaria o Vasco quase em classificação de Sul-Americana. Claro que está muito cedo o campeonato para se falar em classificação e tudo, só para gente ter uma ideia de posicionamento de tabela. A vitória é sempre bom, né? Mas o empate não é terra arrasada, porque uma semana conturbada ainda, né? Podemos esquecer da tragédia de sábado, saída de treinador, um domingo confuso. O treinador do Sub-20, Rafael Paiva, nem participou da decisão do Sub-20. O Sub-20 que venceu o Flamengo em São Januário, foi campeão da Copa Rio, e ele não estava no banco, porque já estava em reuniões no CT para assumir o time na segunda-feira. Aí ele assume o time na segunda-feira, faz um apronto, treina na terça-feira de manhã, viaja na terça, joga na quarta contra o Fortaleza, tem aquela vitória de 0-0 comemorada por todo mundo. Tudo bem, dentro dessas circunstâncias não foi ruim, né? E aí volta para o Rio de Janeiro na quarta-feira mesmo. Na quinta-feira os jogadores se apresentaram à tarde, faz só um regenerativo. Ontem faz um treino e hoje um apronto também. Não é uma coisa muito pesada, é só um apronto, porque tem viagem agora à tarde para jogar amanhã. Então é uma semana muito desgastante, muito pesada. O Vasco deve dar folga na segunda-feira e o jogador deve se representar na terça. E aí sim o treinador vai ter uma semana praticamente cheia, porque o próximo jogo do Vasco é contra o Vitória no Dia das Mães, domingo, Dia das Mães, às 11 horas da manhã. Valeu, CBF! Show, hein? Para as mães vascaínas aí. Muito legal o almoço do Dia das Mães vascaínas. Um jogo 11 horas da manhã no Dia das Mães, né? Pô, não dá, né? Tudo bem, deixa pra lá, coisa da CBF. Mas o Vasco está se preparando e parece que vai ter mudança na escalação. A grande dúvida é o Hugo Moura, que se machucou no jogo contra o Fortaleza. Ele saiu no intervalo com o tornozelo inchado, né? Parece uma pancada, não estava bem. Mas ontem nos vídeos da Vasco TV, porque a gente não tem acesso a nada do Vasco, né? Então você vive de vídeo da Vasco TV, apareceu ele correndo e treinando normalmente em campo. Então parece que ele vai pro jogo. Acho que não é nada grave não. Já, a notícia que vinha já era que ele estava se recuperando bem, que foi só uma pancada, uma entorsezinha naquele momento ali e tal, pisou naquele gramado horroroso do Castelão, parece que ele pisou num buraco, mas tá tudo bem, não é nada grave, fez uma botinha, fez gelo e tá no treino, tá indo bem, vai pro jogo. Provavelmente a escalação do Vasco para o jogo de amanhã, mas a gente ainda vai confirmar isso no vídeo de amanhã, é claro, mas é provável que o Vasco vá com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, né? O Rojas, que foi muito bem no jogo, Maicon
e o Pelé, o Léo, e o Piton na lateral esquerda. O meio de campo deve ser o Hugo Moura, Sforza e o Matheus Carvalho. E o ataque, David Verratti. O Ryan não deve começar o jogo. Foi muito mal contra o Fortaleza e é um jogo que o Vasco precisa segurar, né? O Atlético Paranaense vem de uma derrota para o Ipiranga, a galera lá tá meio braba com o Atlético Paranaense, mas o Atlético tá indo bem no Campeonato Brasileiro, né? Então uma vitória contra o Vasco, eles respiram bem e saem da crise aí, de uma entrada de crise, né? Porque perder o jogo para o Ipiranga ficou ruim para eles, ficou feio. Mas eles vão vir com tudo para poder se recuperar ainda na semana, né? O bom do futebol é esse, né? Você toma uma pancada de 4 no sábado, na quarta você empata e vai que amanhã o Vasco ganha. E aí vira tudo flores, tá arriscado até o Rafael Paiva ser efetivado como treinador do Vasco, já que o Vasco não consegue contratar um treinador rápido, né? O Vasco demora. Lembra da história do Barbieri? Mandou o Barbieri embora e ficou quase 1 mês e meio sem treinador, sem todo mundo recusando o Vasco. Bem, a gente vai falar sobre treinador agora. Sobre as especulações com o treinador, tem muito nome, muito nome. Era o Pesolano, mas o Pesolano só no final de maio e talvez início de junho, né, o Pesolano. Aí agora apareceu o português Álvaro Pacheco, do Vitória de Guimarães, que faz um bom trabalho lá no Vitória de Guimarães. O cara tá indo bem. Em Portugal, você fazer bom trabalho é chegar em quinto, né? Chegou em quinto, fez um bom trabalho, porque Porto, Benfica, o Sporting, o resto você disputa lá com Braga, Alavés, você vai disputando quarta, quinta posição para poder tentar pegar uma Copa Europeia. E ele está disputando a quarta e a terceira posição com Braga. O Sporting também parece que está disputando entre o quinto e o terceiro lugar, não está definido, né? E ele está disputando uma vaga aí e ele está indo bem. E faltam poucos jogos para acabar o Campeonato Português. O Campeonato Português termina, parece dia 19 de maio. Então, se ele aceitar a proposta do Vasco, o Vasco vai aguardar. Mas a gente não tem notícia. O que aparece é que o Vasco nem proposta fez. Então isso é tudo coisa de empresário que está vazando, colocando na mídia. O Vasco não faz proposta, o Vasco não tem nada. O que o Vasco tinha que fazer? É o cara que o Vasco quer? É o Álvaro Pacheco? Chama o cara, olha, eu sei que você falta aí 3 jogos para você jogar, mas quando acabar você vem para o Rio. Vamos fechar? Vamos fechar logo agora. O Vitória Guimarães já disse que não vai renovar com o cara, ficou meio aborrecido com ele, porque o Cuiabá fez isso. O Cuiabá foi a Portugal e fez a proposta pro cara. E o cara ouviu o Cuiabá. Não sei se ele se apalavrou, ele disse que não, que ele vai aguardar a proposta, mas depois que acabar o Campeonato Português. Então chega logo no empresário do cara, ele não precisa conversar com o cara, deixa o cara focado lá nos 3 jogos, vai no empresário do cara e fecha, olha, isso, vamos fazer, vamos vir, quando acabar o campeonato o cara vem. Mas não, o Vasco vai esperar acabar o Campeonato Português, aí depois que acabar, nós vamos sentar para conversar, aí vai comer um bolinho de bacalhau, vai tomar um vinho do Porto, e aí ele vai ser apresentado pelo Cuiabá. Eu acho que é assim, é muito lento. A SAF do Vasco não entende nada de futebol, os caras são muito lentos, não sei qual é a operação, esse tipo de gestão, por que todos os processos, tem que respeitar os processos. Os processos são ruins, está mostrando que é ruim, a gestão é ruim, o balanço financeiro é ruim, nem de dinheiro os caras entendem, né? Porque o balanço financeiro também está ruim. Mas, enfim. Então, o treinador do Vasco, meus amigos, é especulação. Ninguém sabe nada. Essa história do Pesolano é história, a história do Álvaro Pacheco é história, o tal do Carvalhal, mentira. O Vasco nem chegou a falar nada com o tal do Carvalhal. O Carille foi o próprio empresário que deu uma valorizada no Carille. O Vasco também nunca chegou no Carille. E o Vasco não chegou em ninguém. Tem o Marcelo Sosso, do Sport, que o Vasco não conseguiu contratar o Marcelo Sosso, que está no Sport. Então, parece que o Vasco chegou a fazer uma conversa. O Vasco faz sondagem, é o tipo da sondagem. O Vasco agora é a empresa de sonda. Ele faz sondagens. O Vasco sonda, arame liso, né? Cerca e não machuca ninguém. O Vasco nunca consegue contratar ninguém. Mas tem uma história acontecendo nos bastidores do Vasco. O Vasco está tão confuso nos bastidores, tem tanta coisa esquisita aí, tanta coisa mal resolvida, mal explicada, que está saindo uma história aí nos bastidores do Vasco sobre o Payet, e a gente vai conversar sobre isso agora. Olha só o que está acontecendo. Essa é uma notícia que começou a vincular na internet e ontem o canal do jornalista Flávio Dias, o Atenção Vascaínos, ele colocou isso no ar. Então, eu confio lá nas fontes do jornalista Flávio Dias, acompanho o Flávio Dias desde a época que ele era jornalista da Rádio Tupi, é um cara com credibilidade, eu confio nas informações dele, posso não concordar com
com todos os pontos de vista dele, com as defesas que ele faz, normal, mas como profissional, como um homem de notícia, o cara, há muitos anos aqui no Rio de Janeiro, é uma referência de notícias, principalmente do Vasco, né? Então, ele deu uma notícia ontem que parece que o Payet não vai para o jogo, mas não é só pela questão física. Eu entendo que o Payet não deve ir para o jogo de qualquer maneira. Um cara que está com problema no joelho, jogou 45 minutos com o Criciúma, sentiu um pouco. O Desp falou que era normal. Não viajou para Fortaleza porque ficar em avião era melhor ficar no Rio de Janeiro se condicionando fisicamente e se tratando um pouco mais, porque ele ainda sente um pouco de dor. Ok. Aí vai pegar um jogo, outra viagem de avião, vai pegar o jogo num gramado sintético, duro pra caramba pra quem tá com problema de joelho, pô, não é legal. Eu acho que ele tem que esperar, mas não espera mais uma semana. E encara lá o Vitória. E joga aqui no Rio de Janeiro contra o Vitória. No Rio, o jogo, aí é São Januário, tá mais acostumado, enfim. Eu acho que para ele, esportivamente, clinicamente, eu já não acho legal o Payet ir. Mas a notícia que lá o canal do São Vascaíno trouxe é que, além disso, né, eles concordam com esse pensamento também. Acho que até o comentarista deles, o Jean Faísca, disse que também é a mesma opinião que eu tenho, de que não deve ir por causa do joelho, gramado duro. Mas o Flávio Dias trouxe uma notícia que parece que nos bastidores tem uma outra história com o Payet. Essa história do Payet é a seguinte: parece que o Payet está insatisfeito. Teve aquele problema lá na Grécia, que ele ia no final do ano ele ia para a Grécia, porque a família dele está na Europa, ele está com saudade da família. Surgiu essa notícia semana passada da história da Grécia. A gente não sabe até que ponto isso é verdade, mas saiu na RTI. Eu mesmo cheguei a falar aqui que, poxa, eu não acredito nisso, apesar da RTI ser uma referência em notícias internacionais, principalmente na Europa. Mas não saiu o nome do clube grego. Quem é o clube grego, quem está interessado no país e tal? Mas, enfim, é Europa, né? Na Grécia para a França é pertinho, a família dele está lá, né? A distância Brasil e França é muito maior. Enfim, pode ser, mas eu achei estranho. Porém, as coisas onde tem fumaça tem fogo, né? A gente vai cavucando. E o Atenção Vascaíno nos trouxe ontem a notícia que parece que o Payet está com um problema de relacionamento com o Vasco. Ele não está muito feliz com o Vasco, não. O que vinha acontecendo é que os empresários do Payet estão reclamando que não vem recebendo as comissões combinadas com o Vasco. Até a gestão do Brax, do Paulo Brax, o Vasco pagava direitinho as comissões a todos os empresários. Realmente não é o primeiro caso o Payet. Outros empresários vêm reclamando, né, de que não vem recebendo as suas comissões. O caso do Adson, que foi vendido, o João Vitor, que o Vasco contratou, o zagueiro, o Adson, meio de campo. Os empresários que trouxeram esses jogadores recebem comissão e não receberam a comissão do Vasco até agora. O Vasco está enrolando. Lembra que o Vasco é o cara que pegou o dinheiro do Andrei, a Vasco SAF, né? A Vasco SAF na gestão 777, é o cara que pegou o dinheiro do Andrei e não pagou. O Vasco, quando vende o Andrei, 30% é do Andrei. É dele, o dinheiro é dele, não é do Vasco. Então o Vasco tem que receber o dinheiro, porque o Chelsea não pode pagar nada ao Andrei, o Chelsea compra ele do Vasco, mas o Vasco tem um contrato com o Andrei, onde o Andrei ficava com 30%. É dele, é direito dele, né? E aí o Vasco pega os 30%, o Chelsea paga, o Vasco tem que pegar 30% daquele dinheiro e pagar o Andrei. Não, o Vasco pegou os 30% do Andrei e botou no bolso. Diz que botou no fluxo de caixa. Não pode botar no fluxo de caixa. O dinheiro não é teu, cara. Isso é apropriação e débito. O dinheiro não é teu. Tu não pode fazer dinheiro. Então, tu tem dinheiro ou não tem dinheiro? Tu usando dinheiro dos outros? E parece que agora está fazendo fluxo de caixa com o dinheiro dos empresários. E está dando aquela empurrada de barriga até o aporte dos 240 milhões, que parece que vai vir. Não se sabe bem ao certo se vem ou se não vem da 777 Partners até final de setembro. Temos que aguardar isso aí. Não sei se vai vir, não. Essa história também é uma história para um outro vídeo. E aí os empresários do país reclamaram com ele. Conversaram com ele, pô, o negócio não tá bom, os caras não estão pagando. E o pior, não estar pagando já é um problema, mas não estão nem conversando. E aí o Payet procurou a direção do Vasco, parece que procurou o Lúcio Barbosa e diz que a atenção foi zero para o Payet. Os caras não deram a mínima conversa para o Payet, não conversaram, ele não gostou da forma como teve a receptividade, a conversa, ele não gostou da conversa, ficou chateado, e aí ele já estava com essa contusão, e aí ele deu uma pisada na bola, ele falou, pô, o que está acontecendo com o cara? O cara é uma estrela internacional, ele veio acima do peso ano passado, veio, se empolgou, torcida, gostou do clube, e aí ele se preparou para esse ano, seu ano dele no Vasco, mas ele começou a ver um Vasco totalmente confuso, um Vasco bagunçado, um Vasco que só não atrasa salário.
O pessoal que defende a 777 fala assim, ó, não, mas agora a gente não atrasa mais. É só isso que não atrasa. As maracutaias continuam a mesma, ó, a empresária não recebe, é dinheiro roubado, porque pega o dinheiro do jogador e bota no fluxo e não paga o cara. Tudo que era ruim do associativo, as histórias continuam acontecendo com a 777. Então é esquisito demais a forma como opera essa empresa como majoritária da Vasco SAF. Os majoritários, que são os responsáveis pela gestão, operam de forma muito estranha. E o balanço financeiro está aí, para mostrar que nem de dinheiro os caras estão entendendo. O Vasco não tem receita. Olha, é muita história. E parece que o Paê não está muito feliz. O Paê não está muito satisfeito e vai dar aquele migué, né, do Edilson Capetinha, né? Lembra? Eu finjo que jogo e ele finge que me paga. Né? Vai ser isso, vai virar essa história no Vasco. E o Paê vai ficar jogando, joga um jogo aqui, vai viajar, não joga, vai estar perdendo a vontade, né, a disposição, porque está chateado. Porque ele não está chateado por não terem pago o empresário. Ele está chateado como foi tratado com o Vasco. O Vasco não deu nenhuma resposta. Porque você vai falar só, Paê, senta aí. Pô, avisa lá os caras, a gente está tentando conversar com os caras, deu um ruído aí na comunicação, a gente vai acertar, vamos pagar. Fala para os caras que em outubro eles vão começar a receber, é uma questão de fluxo de caixa só, vai dar uma segurada, já falei com ele. Cara, fala, mas eles não falam nada. É uma prepotência, né? É uma cortina de ferro, e aí os caras não falam nada. E parece que essa história tem que ser cavucada um pouco melhor para entender um pouco mais essa explicação, mas parece que é isso que está acontecendo com o Paê. O Paê não está muito motivado, é a palavra, para continuar no Vasco. E aí, se o cara não ficar motivado até junho, ele tem mercado na Europa. Aí ele sai. Ele tem mercado lá na Grécia. Ele não precisa pagar nada, porque o Vasco não comprou ele. Ele tem um contrato com o Vasco, mas acho que não deve ter nem multa, que para ele poder vir, o Vasco só deve ter assinado um contrato onde o Vasco paga a multa para ele, não ele para o Vasco. Deve ter sido feito assim, um contrato naquele sufoco. O Brax precisava de um nome. Não sei como é que foi feito isso, mas provavelmente ele não tem multa para ele sair do Vasco, para ele trazer um cara como esse para cá, ó, tu vem e o vínculo é o seguinte, se nós mandarmos você embora, aí a gente paga a multa. Mas se você desistir é de comum acordo, na boa, no amor, se você quiser voltar para a Europa, você volta, provavelmente é assim. E o cara sabe que ele está liberado, que sem custo, sem nada. Se tiver um clube na Europa, o cara não está desmotivado, está vendo que o Vasco está indo mal. O cara conhece gestão profissional, o cara foi anos ídolo do Olympique de Marseille, empresa. E aí ele falou, pô, eu vou ficar nesse troço aqui não, tá muito confuso esse clube aqui no Rio de Janeiro. Gostei, amei o Vasco, sou apaixonado, a torcida é maravilhosa, tudo é um espetáculo, mas está estranho, vou meter o pé. Provavelmente é isso que deve estar acontecendo com o Paê. Mas temos que ter calma para analisar melhor, cavucar melhor. E se tiver errado, eu vou vir aqui e falar, não é nada disso, foi só boato, foi só história, nada disso aconteceu. Mas abre o olho com o processo do Paê aí, tá esquisito, tá bom? Então, para encerrar, pedir para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, né? Se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, escolhe aquela campainhazinha, o sininho todo cheio, né? De todas as notificações, mas assim o YouTube te avisa sempre que houver vídeos novos por aqui. E se você puder dar aquela moral para o canal de compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos, né? De WhatsApp, Facebook, Telegram, compartilha lá o link do vídeo e deixa seu comentário. O que você achou dessa notícia aí do Paê, do treinador? Quem você gostaria que fosse o treinador do Vasco? Você gostaria do Pesolano, do Pacheco, português? Quem você acha que deve ser o treinador do Vasco? Olha, um abraço e até o próximo vídeo.